Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário, e vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais, que estavam junto ao templo, e as células, tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício que estava numa área separada, do lado ocidental, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas superpostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira, e o homem me disse: Esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes,
e havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. E havia janelas de fasquias fixas superpostas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Ezequiel, capítulo 42. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e 100 de comprimento. E as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo. Como eram as suas entradas, assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para separação entre o santo e o profano. Ezequiel capítulo 43. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse:
Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Este capítulo continua no próximo vídeo.